como migram, porque a verdade, o fato é que eles migram, e muita gente não sabe quando, nem como. Então, tanto o modelo evolucionista quanto o modelo criacionista precisam oferecer explicações para essas migrações que existem. A explicação é que, dado milhões e milhões de anos, aí sim você tem mudança na configuração da geografia mundial que possibilitam o acesso de alguns animais, né, a algumas regiões. Beleza. Continentes se dividem em milhões e milhões de anos. Beleza. A Austrália já esteve próximo ao continente africano. Aí, beleza, os animais foram para lá, a Austrália foi se distanciando. Em milhões e milhões de anos. Em 7.000 anos, aí não tem condições. Ou seja, não é que ele nasceu nesse lugar e vive nesse lugar para sempre. Não, eles migram. Os fósseis mostram justamente isso. Então, por exemplo, estudos mostram que os camelos surgiram na América do Norte, os cavalos também. E aí, como é que se espalhou pelo mundo? Leões viveram em Israel. Você vê isso no Cerca de 45 milhões de anos atrás. Está aqui na referência que ele usou. Realmente, aqui está certo. Aí, é sério que ele não está vendo isso? Como é que ele pode estar defendendo o dilúvio usando material científico que cancela o dilúvio? Isso aconteceu há 45 milhões de anos atrás. Esse texto está corroborando com o que eu estou dizendo ou com o que ele está dizendo? Né? Não dá. Vamos ver mais aqui embaixo como é que está. Olha só. As espécies, aí logo após a marcação que ele colocou no texto. As espécies bacteriano e dromedário atravessaram a ponte de terra de Bering em direção à Ásia, enquanto a que veio a se tornar a ilha foi em direção ao sul, para os Andes, cerca de 3 milhões de anos atrás. Aqui está perfeito. Normal. Agora, como é que você encaixa isso com o dilúvio? Não existia seres humanos há 45 milhões de anos atrás. Há 3 milhões de anos atrás. Isso não existia. também. E aí, como é que se espalhou pelo mundo? Leões viveram em Israel. Você vê isso no relato bíblico. Daniel na Cova dos Leões. Viveu na Europa, leões na Europa, na Turquia, na Grécia, em boa parte da Europa. Então, agora eles citam animais modernos em cantos diversos, né? Normal, tá indo normal. Qual é o problema de ter leões espalhados lá? E o estranho é se amanhã você visse um leão aqui, na América do Sul, saindo da praia. Aí era estranho. Mas leões lá, normal. A distribuição geográfica dos animais mudou profundamente ao longo da história. E a ciência afirma que em determinados períodos existiram, por exemplo, pontes entre os continentes. Não estou nem falando da Pangeia aqui, estou falando de pontes entre o continente. Depois você dá um Google aí, eu vou colocar uma foto para você ver aí na sua tela, uma ponte conhecida como Beríngia. Depois você pode pesquisar aí. Beríngia era uma ponte que ligava o Alasca à Rússia, permitindo inclusive a migração de inúmeros animais entre esses continentes. Correto. Quando é que essa ponte surge? Quando você tem acúmulo de gelo, né? E aí o nível do mar desce, né? E por conta disso a Terra lá aparece. Legal. Mas só que o evento do dilúvio foi o contrário. Encheu, né? De lá para cá teria vindo diminuindo. Então não tem como o Estreito de Bering ter reaparecido nos últimos 7.000 anos. Não teve um dilúvio? Né? Não teve um aumento, teve uma diminuição no nível da água, né? Então, assim, depois dá um Google aí, coloca aí Beríngia, para você ver essa ponte, que é a ciência que está falando. Então, portanto, pensa comigo. Dizer que o animal que ele vive hoje num lugar não significa que ele não consegue ir para outro lugar, não viveu em outro lugar anteriormente. Pode ter feito isso. E pode ter se deslocado de um continente para outro durante milhões de anos. Que ele não poderia Segundo o material que ele mesmo colocou aqui. migrar para outro lugar. Então, essa objeção que foi levantada nesse corte do Karnal não prova que o relato bíblico seja impossível. Muito pelo contrário, vai contra a ciência aceita atualmente, que prova. Ele está falando contra a ciência. Ele usa informação científica para validar
algo que invalida o que ele está dizendo. Ele está usando informações científicas que vai contra o ponto que ele está querendo defender. Migração de animais. Terceira coisa aqui, ele fala assim, ó, vou tentar lembrar aqui. Não existe água suficiente para cobrir o Monte Everest. E essa afirmação também precisa de algumas considerações. Eu vou considerar algumas aqui com você. Pensa comigo. Ó. Primeiro, o texto bíblico diz que se romperam as fontes do grande abismo e que houve, então, uma intensa movimentação da Terra. Os estudiosos entendem isso como uma enorme atividade tectônica. Ou seja, a água pode ter vindo de dentro da Terra. Pode ler aí na Bíblia. Tá? Se abriu a fonte do grande abismo. E não apenas com chuva do céu. Então, essas águas vêm de dentro da Terra também. Segundo o argumento aqui, o próprio Monte Everest, ele continua crescendo até hoje por causa das colisões das placas tectônicas. Você sabia disso? Quanto? Olha aí, aproximadamente 10 milímetros por ano. Disso? Então surge a pergunta aqui, será que o Monte Everest já possuía a sua altura atual na época do dilúvio? Não, não. Ele, se você for levar em consideração esses mesmos parâmetros aí, ele, se você voltar no tempo, ele é 10 milímetros menor a cada ano passado. E a resposta é não necessariamente, porque segundo a geologia convencional, o Himalaia continua crescendo até hoje devido à colisão da Índia com a Ásia. Pode pesquisar aí, não estou falando besteira, não é nem a minha área. Então eu estou falando com você porque estou sabendo de estudos sobre isso. Você pode pesquisar o que eu estou falando, é verdade, eu não estou inventando aqui. Logo, Vamos fazer aqui uma pesquisa rápida. Vamos ver quantos metros o, a montanha seria menor, né? Rapidinho. Você também deveria fazer isso quando vir esse tipo de informação maluca aí. Ô, dona Yá, se uma montanha cresce a 10 milímetros por ano, quanto em tamanho ela deveria ser menor há 7 mil anos atrás? Transcrevendo, a internet tá lenta. Enquanto isso, vamos dar seguimento aqui. o próprio Everest pode não ter a mesma, não ter tido, né, a mesma atitude que ele tem hoje. Além disso, vamos falar aqui de volume de água na Terra. Volume de água na Terra, 1 bilhão 385, não, 1,385 bilhões de quilômetros cúbicos de água. Se eu errei, eu coloquei na tela o certo, tá? 1,386 bilhões de quilômetros cúbicos de água na Terra. Ou seja, se toda a superfície terrestre fosse mais nivelada do que é, Que não é, olha, ele está querendo agora mudar como a estrutura da Terra é. Não era diferente, é tal como é hoje, há 7 mil anos atrás. Ele está querendo elevar o nível do mar e baixar o nível das montanhas para poder caber dentro do que ele está querendo dizer. hoje, essa quantidade de água seria suficiente para cobrir o planeta inteiro, cerca de 2,7 quilômetros de profundidade. Se não houvesse fundo de oceano, que dá 11 mil metros de profundidade, e se não houvesse montanhas com mais de 8 mil metros de altura, né? Esse é o problema. Então, a gente tem muita água. Esse negócio que não tem água para cobrir. Se você colocar a Terra nivelada, você consegue. A Terra não é nivelada. Você tem que respeitar isso. A Terra não é nivelada. Não é possível porque não é como você está dizendo. Se a Terra fosse nivelada, beleza. Poderia ter 1 metro de água na Terra todinha se a Terra fosse nivelada. Se a Terra fosse tão lisinha quanto uma bola de bilhar. Mas a Terra não é desse jeito. A Terra tem fissuras. Os continentes se afastam. Criam lacunas para se formar os oceanos. Né? As placas colidem. Criam estruturas que nós chamamos de montanhas. Né? Não é desse jeito. Colocar água por cima e a água fica 2,7 quilômetros acima da Terra. Então, falando de criacionistas aqui, os que creem na criação, os criacionistas defendem. Olha só o número que ele está dando. Se a Terra fosse nivelada, teria água para colocar 2,7 quilômetros. O Everest tem 8 mil. Então, essa água que vai ocupar os 2,7 quilômetros não tem como cobrir o Everest. Né?
o fundo do mar tem 11 mil metros. Então, essa água que ocupa 2,5 km tem que ir procurar, né, uma depressão para poder se acomodar. A Terra não é nivelada, então não tem água para poder cobrir toda a Terra. Entendem que durante o dilúvio ocorreram intensos movimentos tectônicos que elevaram as cadeias das montanhas posteriormente. Informação tirada do cotovelo dele. Isso não está lá no texto bíblico. Olha a carinha que ele fica aí para poder dizer isso. Ele está criando, né, uma informação extra que não existe. Não existe. A minha internet aqui não funcionou. Mas isso não existe. Que houver essas modificações e tal. Ele já está criando heresia, dizendo coisa que nem tem no texto para poder validar o que ele está querendo defender. Aí já está mais do que mentindo, né? Está virando herege. Quer dizer, aquilo foi fazendo como se fosse um efeito sanfona e as montanhas foram ficando mais altas. É uma possibilidade. Você pode concordar ou não com esse modelo. Não tenho que concordar ou não, cara. Não tenho que concordar ou não. Você está tirando esse modelo de onde, cara? De onde? Porque a Bíblia diz coisas ridículas como as comportas do céu foram abertas, né? Que jorrava a terra, jorrava água, né? Por fendas na terra. Porque na época até Noé não tinha chovido, segundo o texto bíblico. Há 7.000 anos atrás não existia evaporação de água, condensação de chuva, né? Ele está falando que os animais atravessaram os continentes há 45 milhões de anos atrás. Não chovia naquela época, na historinha dele, né? Então não chovia em Noé. Lá diz que até Noé não chovia. Daí o povo nem acreditava que ia chover. O que é chuva? Noé disse que ia chover, mas ninguém sabia que o bexiga era chuva. Né? Não tem problema. Mas ele demonstra que a objeção levantada pelo carnal não estabelece uma impossibilidade do dilúvio. Então, essa objeção que ele levantou não é conclusiva, tá? Outra coisa que ele fala de uma questão moral, né? Como é que Deus pode se arrepender de ter criado o homem, se ele é um Deus onisciente? E aqui a gente entra numa questão teológica, que aqui é a nossa área, né? Aqui no Teologar. Porque o que Leandro Carnal fala de problema moral, né? Ele está desconsiderando o verbo hebraico e a hermenêutica bíblica, né? O termo ali é o termo nahan, vai aparecer na tela aí também para você ver. A palavra arrependeu-se ali é nahan, e esse verbo, ele significa lamentar, entristecer-se, compadecer-se, mudar a forma de agir ou arrepender-se, como está na nossa Bíblia, né? Ele não significa necessariamente que Deus descobriu que cometeu um erro e agora ele se arrependeu. Por quê? Porque Deus é onisciente. A Bíblia usa a linguagem antropopática, ou seja, ela atribui emoções humanas a Deus para facilitar a nossa compreensão. A Bíblia usa figuras de linguagem para explicar as ações divinas. Ele fala de moral e ele está querendo colocar aqui que a palavra arrependimento foi empregada a Deus para que a gente pudesse entender melhor a situação. Eu não sei o que é mais imoral, o que é mais indecente. Se é um Deus matar toda a vida da terra e se arrepender, como está no texto, ele está dizendo que não, por certo para defender a ideia de que Deus não se arrepende, né? Ou se é isso, ou se é o mais imoral, o mais indecente, é um Deus matar toda a vida na terra e não se arrepender de ter feito isso. Eu acho que são duas coisas horríveis, né? São duas coisas macabras, são duas coisas, desculpa aqui a troca, a inversão de valores, que ele também está invertendo, é uma coisa diabólica. A gente espera vir de um demônio, né? Mesmo que ele fizesse isso e se arrependesse, isso já seria de uma falta de critério absoluta. Mas e se ele não se arrependesse? Que é o que ele está querendo colocar aqui. Né? E se ele não fosse passível de se arrepender, tendo feito uma atrocidade dessa? O que é pior? E nós conhecemos isso na hermenêutica como antropopatismo e antropomorfismo. É quando a gente atribui sentimentos humanos a Deus e formas humanas a Deus. Por Ele vai se ferrar com esse argumento aqui, segura aí. exemplo, sentimentos humanos a Deus. Deus ficou irado, ou Deus sentiu Deus não fica irado porque Deus não é humano. Isso é um sentimento humano, concorda? Alistane. ciúmes.
Deus não fica com ciúme. O texto diz que ele fica, mas Deus não fica, porque Deus não é humano. Ciúme é uma emoção humana. É o mesmo caso do arrependeu-se. Ou Deus não se arrepende, porque né, quem se arrepende é o homem. Porque Deus não é homem. Vai. seja, uma linguagem que a gente consegue entender. É o Senhor se acomodando à nossa linguagem para a gente entender. Então, se a gente for seguir, Deus não se alegra, porque você está colocando questões pejorativas, né? Deus não se alegra porque a alegria é uma emoção humana. Deus não sente amor, porque amor é uma emoção humana. Se a gente disser que Deus sente amor, então a gente está fazendo uma antropopatia, foi isso que ele falou? Né? E o que dizer as outras coisas? Então Deus não tem compaixão, porque compaixão é uma emoção humana. E aí Deus tem o quê? Né? Deus tem o quê? Se o que a gente tem, nós não podemos atribuir a Ele, porque nós temos, porque somos humanos. Que tiro, hein? No pé. O sentimento de Deus. Não quer dizer que ele, fui pego de surpresa, não era assim, né? Então eu me arrependi de ter feito homem. Então, o Leandro Carnal sabe que a explicação sobre Nahum é muito mais complexa do que dizer que Deus se arrependeu de um erro que ele cometeu. Quinto aqui, como alimentar, professor, todos aqueles animais no dilúvio? E aí, de novo, aquela pergunta, né? A gente imagina 1 milhão de elefantes lá dentro. E a realidade é outra, gente. A maioria dos animais terrestres é pequena. Então, além disso, pesquisadores sugerem que os animais levados para a arca, além de serem jovens e ocuparem pouco espaço, eles consumiam menos alimento. Por quê? Porque muitos animais, naturalmente, entram num estado de dormência e reduzem drasticamente o seu metabolismo. Então, a arca toda escura, no frio, o seu metabolismo cai, eles se alimentam menos. É o caso dos animais que hibernam, das aves que entram no estado de torpor. Então, fora que Noé deve ter levado. E os animais que não fazem isso, cara pálida? Isso é uma quantidade irrisória de animais. Né? Eu nem pesquisei, mas aí fica a sua curiosidade sendo botada à prova aí. Pesquise quantos animais hibernam ou entram em torpor. É a minoria. É a minoria. Décadas para construir aquela arca com suprimentos para os animais. Ele deve ter pensado nisso também. Então, embora fosse um enorme desafio logístico levar todo esse mantimento para suprir os animais ali, não há uma impossibilidade técnica. E aí levar que tipos de mantimento? Porque tanto é ridículo levar carne para alimentar mamíferos, perdão, para alimentar carnívoros, né? Como é que ele vai levar carne para alimentar carnívoros durante um ano? Mas aí não, ele falou que os animais foram levados filhotes. Beleza. Os carnívoros, quando filhotes, se alimentam de quê? De leite. Então, se ele levou animais filhotes, onde foi que ele conseguiu estocar leite que durasse até a fase de desmame dessas espécies? E quando essas espécies se desmamaram, de onde foi que ele tirou carne para alimentar esses animais? Uma possibilidade técnica, tá? É uma impossibilidade técnica. Não tem condições. Ele já vai fugir daqui porque ele não tem condições. Ele já vai logo para o próximo ponto. E vegetação para esses animais que durasse um ano. Né? Que durasse um ano. Lembrando que se os animais foram filhotes, fica pior ainda. Né? E aí? Outra coisa que ele fala. Olha, aí ele se confunde um pouco, porque ele diz assim, porque Noé soltou uma ave, depois soltou a outra, soltou. Eu fico pensando no tamanduá. Quantas formigas ele teve que levar mais para poder alimentar o tamanduá? Era para levar só um casal. Mas o tamanduá se alimenta de formiga. Aí, quantas formigas ele levou? Cupins. Quantos cupins ele levaram? O tamanduá se alimenta de cupins. Percebe? Pombo, soltou o corvo, e depois como é que volta? Para onde ela foi se não existia terra seca? Essa era a pergunta do Karnal, né? É um problema que ele diz. Mas aqui há uma confusão, porque na verdade o argumento que está usando ignora o próprio texto, porque o texto mostra uma sequência. Primeiro Noé solta um corvo, depois Nesse ponto aí que a não se confundiu. Noé solta uma pomba. E na primeira tentativa, ela Noé soltou a pomba. Legal, vai. retorna porque ainda não encontra repouso, então ela retorna para a arca. Na segunda tentativa, ela traz uma folha de oliveira nova.
E na terceira tentativa, ela nem retorna mais. Isso é muito claro. Isso demonstra que já existia área suficiente para ela ficar. Isso mostra justamente que já existia terra seca suficiente para ela se abrigar. A Bíblia nunca afirma que toda a superfície permanecia coberta naquele momento que Noé abriu a arca. O nível da água foi abaixando e as aves foram mostrando isso. 1 ano levou para a água baixar. Para Noé poder abrir a arca, levou 1 ano. Isso para Noé. Aliás, a folha de oliveira mostra que parte da vegetação já estava viva novamente ali, né? E aí vem a sétima objeção, porque ele diz assim: depois que os animais saíram da arca, como é que os carnívoros sobreviveram? Essa pergunta. Eu não sei o que é pior. Se é trabalhar a ideia de que os carnívoros sobreviveram depois ou dentro da arca. Eu não sei o que é pior. Parece uma pergunta forte, né? Ou ele fez jejum, né? Eu fico imaginando a cena, né? Do leão saindo da arca ao lado da gazela e perguntando: e aí, já pode? E aí, tá valendo? Já começou? Tá na hora? Problemaço. Mas isso também não demonstra uma impossibilidade. Eu vou te mostrar aqui algumas possibilidades. Primeiro, tá? São teorias aqui. Os animais levaram um tempo para se dispersar. Ninguém disse que eles saíram dali da noite para o dia e se afastaram rapidamente. Então, durante aquele período, eles ainda se alimentavam do que estava armazenado ali para eles comerem. Tinha estoque, então, para mais de 1 ano na cabeça dele, né? Dentro da arca. Devia já estar comendo a arca já uma hora dessa. Segunda questão: nem todos os carnívoros precisam comer diariamente, né? Leões, por exemplo, eles passam vários dias sem alimento. Répteis, então, muito mais. Terceira hipótese aqui: a população. Vários dias? Com certeza menos de 1 mês, amigo. Com certeza menos de 1 mês. Com certeza menos de 20 dias. Não se preocupe. A população de herbívoros cresceu rapidamente. É uma hipótese, porque muitos animais possuem uma. Como uma hipótese, né? Todos os animais que você conhece, eles demoram. Um coelho, se eu não me engano, a gestação de um coelho, que é considerada bem rápida, são de 3 meses. Se você for para animais maiores, né? Cabra, bode, aí já vai aí 8, 9 meses. Se você for para animais maiores ainda, você está falando de até 1 ano, né? Então, quanto tempo o leão ficou sem comer, esperando que os animais se reproduzissem? 3 meses? Né? E quando esses 3 meses chegaram, que a coelhinha deu filhote, aí teve que comer os filhotes, aí só deixou 2, como é que foi? Porque não daria, não tem quantidade de animais suficiente para alimentar os carnívoros, né? Sendo que eles estão ali iniciam com a mesma quantidade de indivíduos. Só é possível a alimentação dos carnívoros porque existe uma quantidade muito maior de presas se reproduzindo. Se você reduzir os dois grupos à mesma quantidade de indivíduos, os carnívoros vão sobrepujar, né, os herbívoros, as suas presas. Uma reprodução extremamente acelerada. Os coelhos, os roedores, né? Extremamente acelerada, 2 coelhos por minuto na cabeça dele. O que pode servir de alimento para os outros animais. E quarta hipótese aqui também. Legal é que ele não entra em números, porque os números são contra os argumentos dele. Ele não vai calcular, ele não vai tentar colocar em proporção, não vai tentar analisar nada a fundo, porque tudo isso é contra os argumentos dele. Parece os coelhos que ele está falando ali, de 2 por minuto, mas eu lembrei que existe um animal que ele se reproduz de forma instantânea. E daria para alimentar todos os animais da Terra, né? O nome desse animal, como era o nome de Jesus? Gremlins. É só você molhar. Você pega um gremlin, você molha e pum, 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 começa a voar gremlin para tudo quanto é lado. Vai ver que tinha um gremlins naquela época, né? É o único jeito. Porque um coelho você tem que esperar meses para ele poder gestar. E aí, mais meses para os filhotes poderem estar em fase de reproduzir também, né? E olha que esses são os rápidos, né?